Perspectivas, o seu programa de entrevistas aqui no SBT News. E o nosso convidado de hoje é o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Obrigada pela entrevista, presidente. Obrigado a você, eu que agradeço. Espero que possamos fazer um bom programa que atraia, e prenda o nosso telespectador com boas notícias. Com certeza. Presidente, o senhor está completando 3 anos e meio de governo. Caso o senhor seja reeleito, o que o senhor gostaria de fazer nos próximos 4 anos que ainda não conseguiu fazer? Olha, eu tive no meio do caminho 2 anos de pandemia. O mundo todo teve esse problema. E, obviamente, muita coisa estava em plano. Estava nos nossos planos que não foram para frente. E o maior desafio nosso, mas está sendo bem conduzido, é a liberdade econômica do nosso Brasil. Porque só ela, no meu entender, pode potencializar para o local de destaque que o Brasil merece. Eu sempre tenho dito, o Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Você vê países outros que não têm nada, mas investem em tecnologia, tem uma política mais séria e os países vão para frente, mesmo sem matéria-prima. Nós, exatamente o contrário. Acredito que nós estamos ajudando a redirecionar a política brasileira também. Apesar de todos os problemas, nós temos uma boa popularidade perante a opinião pública. Isso a gente mostra visitando as 5 regiões do Brasil e a gente investe também em valores, aquilo que interessa à família brasileira, nas nossas tradições. Começamos agora a distribuir os livros que foram feitos pelos nossos governos para o ensino fundamental e pré-escolar também. Então, um novo redirecionamento do nosso Brasil. Você não tem como dar um cavalo de pau num país do tamanho desse aqui. E estamos fazendo tudo dentro das 4 linhas. Ou seja, nós, me desculpa falar de mim, somos um exemplo no tocante a respeitar a Constituição e a liberdade do nosso povo. Certo, aí liberdade, quando o senhor citou a liberdade econômica, agora o senhor diz liberdade do povo, do que exatamente o senhor quer dizer? Olha, se você analisar os fatos nos últimos 2 anos aqui no Brasil, você vê que uma parte do Poder Judiciário, aqui de Brasília, foca em cima de minar a liberdade de expressão. Você viu prisão de parlamentar, que não pode ser preso um parlamentar por palavras e opiniões, seja elas quais forem. E acompanhamos isso aí. Vimos também páginas sendo desmonetizadas. Vimos acordos sendo feitos com o Tribunal Superior Eleitoral ao arrepio da Constituição para que a liberdade das mídias sociais seja cada vez mais restringida. Tudo passou a ser fake news. Ou melhor, fake news passou a ser aquilo que essas pessoas não querem. Eu tenho sido um back central nessa questão. Estamos tendo alguns sucessos em umas partes, outras não. E eu acredito uma coisa muito importante, a opinião pública já sabe o que está acontecendo no Brasil. E eu, estando à frente disso, me fortaleço para lutar cada vez mais para que a nossa liberdade seja realmente respeitada, e não a vontade de 2 ou 3 pessoas aqui em Brasília. Mas, em parte também, essas pessoas abusam porque querem minar a nossa candidatura, para facilitar o outro lado. O que fazem com o pessoal de direita, não fazem com o pessoal de esquerda. E hoje é o dia da liberdade de imprensa, Eu espero que vocês continuem com essa liberdade sem qualquer tipo de censura. O senhor chegou a falar na semana passada sobre uma nova modalidade de ladrão, que seria o ladrão de liberdade, Sim, que o senhor falou isso. Eu queria entender, e aí o senhor falou, é importante que a gente lute, que a gente vá à guerra para defender nossos ideais e que o povo saiba o que está acontecendo. Quando o senhor diz isso, ir à guerra, já tem uma comoção. O que o senhor quer dizer? É um sentido figurado ou é de verdade mesmo? Ir às ruas, tá certo? Mas também agora não apenas ir às ruas, saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo. Que a população apenas indo às ruas não sensibiliza, por exemplo, aqui Alexandre Moraes, Fachin, Barroso, não sensibiliza essas pessoas. Eles estão num propósito de botar a esquerda no poder novamente. Você pode ver, o próprio ministro Fachin, ele foi o relator do processo que botou Lula em liberdade. Não tem cabimento estar à frente do TSE e ter adotado as condutas que vem adotando. O TSE, por exemplo, convidou as Forças Armadas a participar de uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas identificaram mais de 500 vulnerabilidades, apresentaram 9 sugestões, uma parte foi acolhida, outra parte
não foi acolhida. Então, isso aí, no meu entender, é uma maneira de você buscar, uma maneira de dizer que as pesquisas do Datafolha estão certas. E sabemos que isso não é verdade. Você pode ver, há poucos dias, o ministro Fachin se reuniu com embaixadores de 75 países. E a mensagem que foi dada, não de forma explícita, foi dado o seguinte, que o presidente da República ataca o sistema democrático, ataca o sistema eleitoral e não quer reconhecer nas urnas a possível vitória do Lula. Ou seja, ele já tomou partido no tocante a isso aí. Ele deveria se declarar suspeito, ele não poderia estar à frente desse processo eleitoral. E nós estamos fazendo o possível, agora, com o trabalho das Forças Armadas, já que foram convidadas, para que essas sugestões das Forças Armadas sejam acolhidas. Ou então, que eles digam, tecnicamente, por que não querem acolher essas sugestões. Agora, sim, e as ruas, como o senhor falou, só ir às ruas não sensibilizaria esses ministros que o senhor citou. O que poderia ser feito, então? Olha, o que está sendo organizado, por exemplo, né, é um 7 de setembro, onde a presença do povo estaria dando uma demonstração de que lado eles estão. Eles estão ao lado da ordem, ao lado da lei, ao lado da ética, ao lado da Constituição, da democracia. É isso que eles querem, da defesa da família, contra a ideologia de gênero, contrário ao aborto, contra o empréstimo que havia no passado de bancos oficiais para ditaduras da África e aqui da América do Sul. Então eles querem isso daí. E isso daí é uma coisa lógica. Agora, o que eles querem também? Eles querem eleições limpas, transparentes. Nós não estamos preocupados de se fulano de tal vai ser eleito presidente da República, o governador ou o senador, desde que as eleições sejam transparentes e limpas e possam ser auditáveis, coisa que não acontece no momento. Nas eleições de 2014, o PSDB, por exemplo, fez uma auditoria com empresas de fora do Brasil. E a conclusão da auditoria foi o seguinte: as urnas não são auditáveis. E a mesma coisa acontece agora. E o de mais grave, por ocasião das eleições de 2018, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE. E quando acabou o segundo turno, eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, até porque certos documentos e as pesquisas de data-povo, vamos assim dizer, né, comprovavam isso daí, aconteceu exatamente o contrário no primeiro turno. E no segundo turno, quando então um hacker resolveu denunciar o esquema, talvez por não ter ganho o dinheiro, né, adiantado entre o primeiro e o segundo turno, ele denunciou e a Polícia Federal instaurou um inquérito. E nesse inquérito é bem claro o inquérito, que eles ficaram por 8 meses lá dentro, inclusive com a senha do ministro Banhos. Quem diz isso foi o próprio TSE informando para a Polícia Federal. E mais ainda, quando acontece qualquer coisa nos computadores, a questão dos logs é uma coisa que você rapidamente entrega para alguém fazer a perícia em cima daquilo. A Polícia Federal pediu os logs, 6 meses depois, o TSE informou que os logs foram apagados por uma empresa terceirizada, contratada para fazer a manutenção das urnas. Ou seja, apagou a cena do crime completamente. E entendo eu que as eleições de 2020 não poderiam ser realizadas sem que o inquérito de 2018 tivesse fechado. Então, agora eu te pergunto, quem é que está interferindo junto à Polícia Federal para que esse inquérito não vá para frente? Não sou eu. Quem é? Não sou eu. Quem teve interesse no que aconteceu em 2018 e aconteceu em 2014 e quer que aconteça em 2022. Mas aí, por exemplo, assim, tecnicamente, né, poderia, que nem o senhor citou nominalmente, o ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, que estão ali, né, envolvidos ali no comando ali do TSE e estarão durante as eleições. De que maneira eles poderiam, de alguma maneira, enfim, comprometer a lisura da eleição? Eles, pessoalmente, seria isso? Eles não têm conhecimento da questão de informática, eu também não tenho. Você confia na máquina, mas não confia quem está atrás da máquina. A partir do momento que uma das sugestões das Forças Armadas é ter uma apuração paralela, e eles não aceitarem, a gente começa a entender que pode ser que haja fraude por ocasião da transmissão e a contabilização dos votos dentro da sala cofre. É por aí. Eu entendo que eles deveriam escancarar aqui o que acontece lá dentro para todos. Eles convidaram em portaria as Forças Armadas, a OAB, o TCU, a CGU, a própria Polícia Federal e manter essa sala simplesmente, conhecida como sala cofre, né? Manter ela de forma secreta, totalmente blindada. Eu fiquei com uma dúvida, o senhor falou sobre 7 de setembro, né? Seria um novo 7 de setembro desse ano agora, essa mobilização para ir às ruas
defender essas Não, questões que o eles senhor querem falou, ou a aproveitar- gente está falando Eles querem de outra coisa? aproveitar a data, né, de 7 de setembro, para ter uma grande concentração, por exemplo, em São Paulo, nas capitais, aqui em Brasília, que vai ser um 7 de setembro e também um apoio a um possível candidato que esteja disputando. Isso está mais do que claro. E é uma demonstração pública de que grande parte da população apoia um certo candidato, enquanto o outro lado do outro candidato não consegue juntar gente em lugar nenhum do Brasil. E disse poucos dias, né? No meu tempo, ganhava eleições quem tinha voto dentro da urna. Agora parece que quer que ganhe eleições quem tem um amigo para contar esses votos dentro da sala cofre. Agora, o senhor no ano passado teve essa também, né, houve essa mobilização do 7 de setembro, o senhor participou, né, discursou, depois o senhor até disse, acho que eu me excedi, e fez um gesto, fez uma carta. Então eu vou te falar uma coisa aqui, não foi para ninguém, primeiro para você. Estava eu, Michel Temer e um telefone celular na minha frente. Ligamos para o Alexandre de Moraes, conversamos por 3 vezes com ele e combinamos certas coisas para assinar aquela carta. Ele não cumpriu nenhum dos itens que combinei com ele. Logicamente, eu não gravei essa conversa, tá? Por questão de ética, jamais faria isso, mas eu digo para você, o senhor Alexandre de Moraes não cumpriu uma só das coisas que nós acertamos naquele momento para assinar aquela carta. Que era o quê? Não vou te falar isso aqui. Tá? A carta está pública, nós combinamos ali, são outras questões, para exatamente diminuir a pressão sobre essa perseguição que ele faz até hoje em cima de pessoas que me apoiam. Como, por exemplo, em cima do próprio deputado Francisquini, que de forma completamente sem qualquer justificativa, qualquer embasamento, cassaram o mandato dele, porque quando faltavam 10 minutos para terminar as eleições de 2018, ele deu a sua opinião sobre as urnas eletrônicas, e digo mais, a opinião dele é exatamente igual à minha, tá? Porque vários vídeos chegavam para mim, chegou para ele também, de pessoas que iam votar, quando apertavam o número 1, já dava por encerrada a votação, aparecia a foto do candidato 13, o Haddad, ali do lado. E não foi só dessa maneira, muita gente, fora vídeo, ligou para mim também, dizendo que a votação, quem queria votar no 17, que era o meu número, não conseguia votar. Então, o que o Francisquini falou, quando faltava 10 minutos para as eleições, eu repito agora, aconteceu isso. Isso é atacar o sistema democrático ou é tentar aperfeiçoá-lo? Agora, a minha dúvida é o seguinte, o senhor disse que, mesmo isso tendo acontecido, o senhor foi eleito, o senhor acha que, inclusive, deveria ter sido eleito no primeiro turno pelo número de votos. Se isso acontecer de novo esse ano... Eu não vou entrar nessa linha para você, eu não vou ficar com si. Tá? Eu acho que eles sabem do meu potencial e do que o povo está pensando também. Nós queremos eleições limpas e dá tempo ainda de termos eleições limpas. Não podemos terminar umas eleições sob o manto da desconfiança, de modo que o lado perdedor fique revoltado. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer isso daí. É irresponsabilidade desses 3 ministros do TSE levar avante esse processo que está aí, sem discutir com a equipe técnica das Forças Armadas, da CGU, da AGU e da Polícia Federal, coisa que eles não querem discutir. Porque aí questiona como? Vai Agora questionar vamos lá, pro TSE? então vou te adiantar. Por que o Fachin fez a questão de poucos dias atrás? Reuniu dezenas de embaixadores aqui em Brasília. Primeiro que a Polícia Externa é tratada por mim e pelo Ministério das Relações Exteriores, e não por ele. Quando um presidente do tribunal convida por educação, eles vão. E lá foi falado o quê? Deixou transparecer o senhor Fachin que o presidente Jair Bolsonaro, não falou claramente dessa maneira, estava pensando em dar um golpe por não aceitar o resultado das urnas, que ele estava atacando o sistema democrático. E que os seus respectivos chefes de Estado deveriam, ao anunciar na televisão do Brasil o resultado da sala cofre, imediatamente os chefes de Estado do mundo todo reconhecer a eleição do Lula. É isso que foi falado lá, não de forma clara, como eu te disse aqui. Então, o que eles estão fazendo? Cada vez mais dourando a pílula para o Lula ganhar as eleições. Mais ainda, se reuniu também, logo depois, com algumas... Tentou reunir com liderança evangélica, não conseguiu, botou meia dúzia de gato pingado lá dentro, e depois o próprio Fachin começou a falar que reuniu-se com lideranças evangélicas, católicas, espíritas, etc., e foi assinado um acordo para que tenhamos eleições claras, transparentes, tá? E ele está vendendo o peixe dele, como se o material que ele está apresentando para apurar os votos sobre algo fosse algo completamente isento de qualquer possibilidade de se adulterar alguma coisa. E eu te pergunto, esse sistema eleitoral nosso é tão bom? Eu te pergunto, o Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Inglaterra, alguém usa? Não, é só Brasil, Bangladesh e Butão. Então é sinal que realmente tem algo esquisito lá dentro. Não podemos
fazer umas eleições com essa suspeição toda pela frente. E dá para resolver até lá. Com essas propostas, 9 das Forças Armadas são propostas técnicas. Não se faz essa proposta e o voto impresso. A gente tem muita coisa para falar de futuro, né? E para encerrar esse assunto mesmo, para a gente poder passar para a próxima, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com o senador Flávio Bolsonaro, né? E eu até perguntei para ele se seria, por exemplo, em caso de questionamento, de dúvida, se poderia recorrer pela justiça, né? Se houver dúvida. Aí ele ainda falou, mas recorrer ao TSE pelas mesmas pessoas? Então, só para a gente encerrar esse tema, eu repito essa pergunta para o senhor. Vai recorrer para quem? Então, recorrer para quê? Os 3, por exemplo, que votaram contra o Francisquinho no TSE, estão votando agora no Supremo para anular uma liminar que o ministro Cássio Nunes deu favorável ao deputado Francisquinho. Então não tem como ser uma medida legal. Não tem como recorrer. Agora, a gente não pode admitir até que isso aconteça sem um questionamento forte até lá. Por exemplo, quando eu voltar aos Estados Unidos, eu convidei, e convite pessoal vai, todos os embaixadores aqui que estão no Brasil, para eu expor a verdade, o que está acontecendo no Brasil. Que lá fora chega a imagem que eu estou prendendo gente aqui dentro, eu estou prendendo jornalistas, por exemplo, blogueiros, eu estou desmonetizando página, isso que chega lá fora. Dadas as mentiras, fake news, lá do próprio TSE. Então, que nós queremos botar em pratos limpos essas questões, mostrando o que está acontecendo no nosso Brasil. E dá tempo de resolver isso aí, eu tenho certeza que vamos resolver de forma bastante pacífica isso aí. Afinal de contas, né, esses 3 podem muito, mas não podem tudo. Ninguém está acima de ninguém aqui. Não existe uma autoridade absoluta em nosso país. Todos nós temos limites. Agora, por lado de lá, parece que não tem limites e eles não querem ceder, como se fossem os donos da verdade. Repito, o Fachin tirou o Lula da cadeia. O Fachin está conduzindo o processo eleitoral. Tem cabimento isso? Quando fala em interferência, me acusa de interferir o tempo todo. Não comprovo nada. Quem foi o ministro do TSE, que foi para dentro da Câmara dos Deputados, reunindo-se com 11 líderes partidários, contrário à PEC do voto impresso? Foi o ministro Barroso. No dia seguinte, a maioria desses líderes começou a trocar os seus liderados na comissão que analisava o voto impresso. E acabamos perdendo essa votação. Não conseguimos os 308 votos. Ou seja, com o voto impresso tivesse aprovado naquele momento, nós tínhamos recursos para comprar as impressoras e poderiam ter eleições limpas. O Fachin não, nessa vez, o Barroso não quis eleições limpas. Não quis, barrando, interferindo diretamente dentro do parlamento. E eles têm como ameaçar alguns parlamentares, né, que devem. Então, dado a isso, o sistema eleitoral nosso, cada vez mais se aumenta as suspeitas, né, de que algo não está indo bem lá dentro e podemos ter um nome diferente daquilo que representa a vontade popular. Que é o quê o nome? No momento, se você for comigo andar pelo Brasil, tá, você vê como o povo me trata. Não só no local do evento, mas ao longo de todo o percurso. Raramente alguém fala uma coisa de fascista, que nem sabe o que é isso, tá? Mas geralmente 99% da população nos apoia nessas passagens todas. Então, e o outro lado, não consegue sair de casa. O senhor faz o Data Povo, né, que o senhor costuma falar. Mas vocês têm pesquisas internas também? Eu não confio em pesquisa nenhuma, né? No método foram mesmo. desacreditadas as pesquisas. Tem umas que são mais confiáveis do que as outras, né? Mas as pesquisas... Melhor pesquisa que eu faço nas ruas. Nesta sexta, 9h30 da noite, o pool formado por SBT, CNN, Terra, Nova Brasil, Estadão Eldorado e Veja, entrevista ao candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro. O IBGE divulgou na quinta-feira que o PIB cresceu 1% no primeiro trimestre desse ano, em relação aos 3 meses anteriores. O Brasil voltou a estar entre as 10 maiores economias do mundo. O desemprego caiu para 10%, né? Só que ainda há fatores pressionando a inflação, né, presidente? Com reflexos da pandemia, a guerra na Ucrânia e a maior seca em 91 anos, que foi que a gente teve agora recentemente. Quem vai ao mercado, quem contrata um serviço, ainda tem a percepção de que está tudo caro. Quando que essa percepção vai passar? Não é percepção, é verdade. É a questão da política do fica em casa, economia de ver depois, e foi no mundo todo. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi contra isso. Eu falei que o povo tem que trabalhar, tem que cuidar dos idosos e quem tinha comorbidades. Bem, o Supremo achou que não. Quem devia fazer essa política eram governadores e prefeitos.
O Supremo interferiu indevidamente na condução da questão da pandemia. Tá? Então isso aconteceu. Então certas cadeias produtivas foram prejudicadas e a consequência, a economia que veio depois, o povo está vendo. E está no mundo todo. Agora o Brasil, se for levar em conta a inflação no mundo, é um dos países que está sofrendo menos no tocante a isso aí. Agravou-se a questão da guerra lá da Ucrânia com a Rússia. Antes de começar a guerra, eu tive a percepção, fui para a Rússia e negociei com o Putin o fornecimento de fertilizante para o Brasil. Já aportaram aqui há poucos dias 26 navios com fertilizantes. Temos garantido isso, na fertilizantes, para a nossa agricultura até início do ano que vem. Se não tivesse feito isso, com a falta de fertilizantes, a nossa produtividade estaria lá embaixo. E pode ter certeza, a inflação estaria muito maior. Agora, hoje eu conversei com lideranças de supermercados do Brasil e pedi para eles, né, óleo de soja, está R$13 o litro, não tem cabimento isso aí. Tá? A carne de boi, por exemplo, baixou de 320 para R$260 a arroba da carne de boi. Na ponta do supermercado não chega, daí a gente começa a conversar com um com o outro. Por que não chega? Ah, se baixar o preço da carne, sobra frango. Agora, eu tenho falado com o pessoal, vamos colaborar todos nesse momento de crise difícil, porque o Brasil pode realmente tomar um rumo que ninguém quer. O rumo da Venezuela, o rumo que está tomando a Argentina, que está tomando o Chile, que nós não queremos isso para o nosso Brasil. E parece que alguns setores, né, se bem que o setor de supermercado se mostrou bastante receptivo, eu acho que vão ter uma resposta brevemente para os produtos da cesta básica, diminuir o margem de lucro. Acredito na rede de supermercados, conversei com algumas de suas lideranças e eu tenho certeza que eles vão colaborar nesse sentido. Porque, aos poucos, essas questões vão voltando à normalidade. Acabando a guerra da Ucrânia com a Rússia, não sei quando vai acabar, mas acabando, pode ter certeza que voltaremos à normalidade. E o Brasil, um dos países, quando você fala em 1% do PIB, é um dos países que mais cresceu. Porque, dadas as políticas que nós vimos adotando, desde antes da pandemia, como em 2019, a Lei da Liberdade Econômica, uma coisa fantástica. As medidas que tomamos durante a pandemia. 2020, que foi o ano mais crítico, nós tivemos um pequeno saldo de carteira assinada. Se você pega 2014, 2015, no governo Dilma, o Brasil perdeu 3 bilhões de empregos. O que aconteceu naquele ano? Nada de anormal. Foi má gestão por parte daquele governo. Reflexo de decisões, né, erradas que tomaram com o nosso governo foi completamente diferente. Você pega 2020 e 2021, com pandemia, foi criado no Brasil quase 3 milhões de novos empregos, fazendo um contraponto para 2014 e 2015. As medidas acertadas. O que acertamos em 2020? Programas para manutenção de emprego, como o BEM, como o PRONAMP, o socorro a estados e municípios, não só com recursos para a pandemia, mas dando dinheiro para uma possível perda de arrecadação. Fizemos isso aí, rolamos dívidas, estados e municípios, fizemos tudo por eles. Tá? O auxílio emergencial foi algo fantástico. Alguns queriam que nós dessemos dinheiro para as prefeituras. Imagina a festa que ia acontecer. Nós resolvemos dar dinheiro diretamente para o interessado. Chegamos a pagar o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. Por mês, nós gastávamos aproximadamente 50 bilhões de reais. Isso fez a economia não ir para a UTI. E nós saímos mais rápido do que praticamente todos os outros países do mundo, da possível crise. Hoje o governo ele paga mais de 18 milhões de famílias o Auxílio Brasil, que é a modificação, né, a evolução do Bolsa Família, que antes pagava em média R$190, hoje paga no mínimo R$400. Minha pergunta, a gente sabe que a situação, enfim, por uma série de fatores, né, por um conjunto de fatores, a situação das pessoas está difícil no dia a dia. E o senhor já disse que gostaria de aumentar, se fosse possível. Minha pergunta, o senhor acha que até o fim do ano é possível que se consiga aumentar o Auxílio Brasil? Não, tem um limite, né, até pela lei eleitoral, fica nesses 400 até dezembro. O ano que vem é possível você mexer nesse valor. Agora, uma outra vantagem, como você disse, no passado era em média R$190 o Bolsa Família. Nós passamos para no mínimo R$400 Auxílio Brasil. No passado, se você trabalhasse, você perdia o Bolsa Família. Conosco, você pode trabalhar, você não perde o Auxílio Brasil. Então, é um projeto, é um programa realmente inclusivo. E são 18 milhões de pessoas. É bastante gente, mas a nossa economia suporta. Tudo isso fazemos dentro da responsabilidade fiscal.
E uma outra coisa importante, eu fui, na verdade, o primeiro presidente que pegou o teto de gasto. Lá atrás, você podia aumentar servidor, passar para R$800 o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, sem problema nenhum. Eu mesmo, restrições, fiz algo que no passado não ousaram fazer. Presidente, o senhor acha que... Porque há vários tipos de âncora fiscal, mas o senhor acha que o teto de gastos, ele realmente é o melhor? Ele funciona? Ou o senhor acha que poderia ser revisto num eventual novo governo? Olha, algumas coisas você pode mexer no teto de gastos, como já a sua proposta da própria equipe do Paulo Guedes. Mas a gente vai deixar para discutir isso para depois das eleições. Você poderia tirar alguma coisa do gasto obrigatório? Poderia. Você pode ver, nós tivemos excesso de arrecadação ano passado em 300 bilhões de reais. Não fizemos nada com esse recurso, foi para bater dívida interna nossa. Então, uma coisa ou outra você poderia mexer, porque, por exemplo, não tem cabimento você ter 7 bilhões de reais para o Ministério do Tarcísio, né, que dá infraestrutura, pelo tamanho do Brasil. Não tem cabimento. Isso aí, você podia investir um pouco mais nisso aí. Então, a ideia é isso aí. Logicamente, você tem que ter responsabilidade, não pode ocorrer como no passado, não se tinha limite para absolutamente nada, agora tem. E isso daí é bom, não me entender? Você pode ver. Com essas restrições, com essa responsabilidade, estão fazendo o dólar cair de preço. Porque se você, por exemplo, começar a gastar demais, o dólar for lá para cima, com muita coisa da economia interessa, vem de fora, e você paga em dólar, você traz uma coisa grave para todos nós, que é a inflação aqui. Então, com responsabilidade, você pode aperfeiçoar qualquer programa, qualquer coisa. Vamos falar sobre combustíveis? Sim. Ontem teve um anúncio importante, né? Um anúncio ali multipoder, né? O senhor uniu o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o senhor estava com seus ministros, né? O chefe do Executivo, e fez um anúncio importante, uma tentativa importante aí que vai precisar também da colaboração dos senadores e dos governadores em relação a esse esforço conjunto para tentar diminuir um pouco o valor dos combustíveis. Minha pergunta, pelo que o senhor conhece, sua experiência de tantos anos na vida pública e também agora, depois de 4 anos, né, no Executivo com os governadores, o senhor acha que eles vão ceder? O senhor acha que os senadores e os governadores vão atender às sugestões aí do governo? Primeiramente, um grande passo já foi dado a semana passada. Sob o comando do presidente da Câmara, Arthur Lira, ele votou e aprovou ali um teto de ICMS para os essenciais. Entra combustíveis, energia elétrica, entra transporte e comunicações. Então, vamos por parte. Hoje em dia, o ICMS, por exemplo, da gasolina chega até 32%, como é o estado do Rio de Janeiro. Botou um teto de 17%. Aí, agora, como aprovou na Câmara e está no Senado, e se eu não me engano não teve voto contrário na Câmara, parece que não houve, né? Está no Senado, tem tudo para ser aprovado lá. Paralelamente a isso, o que nós propusemos ontem? Nós entramos agora ajudando mais ainda esse setor que está sofrendo muito com o impacto da guerra Ucrânia-Rússia. Os combustíveis dispararam no mundo todo. No tocante ao diesel, eu já tinha zerado o diesel lá atrás. Tá? Há 3 meses não existe imposto federal no óleo diesel. O que agora nós propusemos? A parte do ICMS que vai para os governadores, tá? Não vai mais. Essa parte quem vai pagar sou eu. E você abaixa o preço do combustível na bomba lá. Então o diesel, a sugestão é essa. Não vai ter mais ICMS nem imposto federal no diesel. É uma tremenda proposta. No tocante à gasolina, eu vou zerar o PIS, COFINS e CID, impostos federais, da gasolina. Se abaixa imediatamente 79 centavos no litro da gasolina. A questão do álcool, vamos fazer a mesma coisa. Tá? Não vai ter imposto federal no álcool. Aí também você vai para o gás de cozinha. Eu já tinha zerado lá no ano passado, começo do ano passado, o imposto federal do gás de cozinha. O que nós propusemos agora? Os governadores não vão cobrar mais ICMS do gás de cozinha e eu vou pagar para os governadores o que eles deixarão de arrecadar por parte do ICMS. Essa é a grande proposta. Agora, paralelamente a isso, sabemos que não basta isso aí. Nós vamos ter que acionar todos os meios nossos para que essa redução de impostos chegue na bomba finalmente. Senão, pode desaparecer no meio do caminho entre transportadoras,
o próprio dono do posto de combustível. E aí como é que faz isso? Bem, primeiramente, eu quero que cada posto de gasolina tenha o valor lá, por exemplo, da gasolina, o preço do custo da gasolina, da refinaria a qual ele recebe. Primeiramente, é isso daí. Hoje eu comecei a falar para os caminhoneiros, todo mundo, fotografar ali os painéis das bombas de combustível. Porque quando se promulgar a PEC e se sancionar o projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e está no Senado, o aumento, a redução já é para o dia seguinte. Então isso tem que fazer. Não é o fiscal do Bolsonaro como tinha fiscal do Sarney lá atrás. O fiscal do Sarney foi em cima de um tabelamento. Não deu certo. A gente não pode tabelar por lado de cá. Agora a gente vai exigir que a margem de lucro dos tanqueiros, né, e do dono de posto de combustível não seja majorado com a nossa diminuição de impostos. Aí, no caso, tecnicamente, assim, só para entender, seria mais uma questão de apelo ou dá para fazer alguma coisa? Não, dá para fazer. Dá para ir para cima e nós podemos tomar medidas outras de abrir mais o mercado ainda. Então, quem está ganhando hoje, para não perder, né, vamos assim dizer, competitividade, nós podemos simplesmente tomar outras medidas para obrigar, na ponta da linha, o preço baixar de verdade, após a promulgação da PEC e a sanção do projeto de lei. Quais medidas, presidente? Eu não posso, não. Isso aí vem do Ministério da Justiça, tem Secretaria de Defesa do Consumidor, vem da própria Agência Nacional de Petróleo, Energia Elétrica também vem, e todo mundo vai trabalhar. E a população vai trabalhar nesse sentido. Tenho certeza disso aí, nós vamos conseguir fazer na ponta da linha o preço do combustível baixar. E o senhor acha que há risco de desabastecimento de combustível no Brasil? Olha, nós temos autossuficiência em petróleo, não temos em refino. Importamos mais ou menos 1/4 do que consumimos aqui de diesel e gasolina. Por que isso acontece? Porque lá atrás, um presidente chamado Lula começou a fazer 3 refinarias, 2 no Nordeste e uma aqui no Sudeste. E não concluiu nenhuma delas. Gastou, enterrou 100 bilhões de reais e não concluiu nenhuma delas. Se tivesse concluído 2, pelo menos, nós seríamos autossuficientes em diesel e gasolina. Não precisaríamos importar de ninguém e nem estaria preocupado se lá fora ia faltar petróleo, não, porque nós temos petróleo aqui em abundância. Nós exportamos grande volume de petróleo cru. Então, isso não teria problema para nós. Bem, uma refinaria você não faz em 1 ou 2 anos, vai 4, 5, 6 anos. Pretendemos, né, começar, já estão bastante avançados tudo nesse sentido, para nós fazermos aqui. Por outro lado, alguns querem que cada vez mais nós não tenhamos estatais no Brasil. Em grande parte tem razão, mas nesse momento eu acredito que nós deveríamos colaborar a fazer refinaria do Brasil para daqui a 4, 5, 6 anos não estejamos passando uma crise como estamos passando agora. Se lá fora não houver refino, vai faltar diesel no mundo todo. Tá, então, mas assim, só para eu entender, o senhor deu um diagnóstico do problema, né? Trouxe ali um pouco do histórico, deu um diagnóstico e as perspectivas para o futuro. Mas agora, né, como a crise do petróleo ela é mundial, né, pode ser que haja desabastecimento em outros lugares também. Minha dúvida é se isso, como a gente depende, o que o governo brasileiro vai conseguir Vou falar fazer? um absurdo para você aqui. Nós podemos partir para o escambo, né, troca. Tem país que refina petróleo e tem diesel em abundância. Nós temos alimentos. O que é mais importante, alimento ou comida? Os dois são importantes, mas a comida é mais importante. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Então nós damos garantia alimentar para nós e para grande parte da população mundial. Então nós temos como medidas de partir até mesmo para o escambo. Logicamente, se essa guerra acabar lá fora, tudo, no meu entender, volta à normalidade. Mas temos alternativas. Tanto é que eu tive há poucas semanas com a presidente da Organização Mundial do Comércio, e ela, quando chegou lá fora, falou que o mundo sem o Brasil passa fome. Isso é uma grande realidade. Então nós temos essa questão de privilégio. Nós não queremos partir para isso. Buscamos cada vez mais honrar contratos e fazer o nosso comércio com o mundo todo. Tem uma equipe minha que está 15 dias no exterior, chega agora, foram sob o comando do Almirante Rocha. No Golfo Pérsico, né? Foi. E mais outros países, o meu filho Eduardo também, onde foi tratado a questão de energia, de alimentos, no mundo todo. E eles estão trazendo, já passaram para mim algumas coisas, vou deixar que ele chegue, né? E talvez façam essa coletiva para vocês. Excelentes informações. O mundo todo confia na política do atual governo brasileiro e está de olho em nós, no que nós produzimos.
não está de olho nós porque nós somos bonitos, é que nós temos o que oferecer para eles. Como, por exemplo, a questão da agricultura e da pecuária, que é algo fantástico no Brasil. Por exemplo, nós, hoje em dia, produzimos 7 milhões de toneladas de trigo por ano e consumimos 12, faltam 5. Esse ano, nós devemos passar para 8, segundo a Embrapa. A Embrapa desenvolveu tecnologia para cultivar trigo em local mais quente e com menos água. Estamos em condições de usar 1 milhão de hectares em Roraima para o cultivo de trigo com irrigação. Então, nós estamos trabalhando, pensando no futuro, desde quando assumir. A gente não pensa no dia de hoje, pensamos amanhã. Quando se fala em refinaria, quando se fala a questão do trigo, foi potencializado com o senhor Moretti, que é o presidente da Embrapa, esse trabalho que ele vem fazendo com muito mais força desde 2019. E estamos investindo então, em tecnologia. Hoje em dia o agro é tecnologia pura, como nós temos a fazenda 5G no Piauí. Para encerrar esse assunto de combustíveis, eu queria entender se com essas soluções, né, que o senhor essas sugestões, essas ideias que já foram apresentadas ontem e que o senhor diz que ainda vão acontecer, a ideia do decreto de calamidade, ela está enterrada? Não, não está enterrado. Está ali, é uma arma que você tem, que você pode apertar o botão a hora que você bem entender. Nesse momento foi estudado isso e chegamos à conclusão de que não era o caso, apertar o decreto de calamidade. Que de imediato você, por exemplo, não pode dar reajuste para servidor por 2 anos e uma série de outras coisas, né? Alguns governadores receberam tanto dinheiro do governo federal que deram reajuste, alguns prefeitos também deram reajuste. Por falar nisso, o senhor vai dar reajuste? Qual é o problema nosso? Nós temos um orçamento bastante pequeno. Se alguém achar, olha, está dinheiro sobrando aqui, eu dou reajuste agora, quanto a pessoa achar que tem que dar. Por exemplo, no nosso orçamento, quando você vai na questão do teto, chegou uma conta extra para a gente pagar agora, 9 bilhões de reais, que está dentro do teto. Eu vou ter que cortar do Ministério do Transporte, da Defesa, da Saúde, da Educação, Ciência e Tecnologia. Vou ter que cortar tudo quanto é ministério, 9 bilhões de reais. Se você está pensando em dar 7% agora. Se você der 7% agora, linear? Ou melhor, 5% linear agora, algumas categorias pedem reestruturação. Tá? Mas quando você fala em reestruturar uma carreira, as outras não admitem sem que a dela também seja reestruturada. E não tem recurso para tal. E se você dá esses 7 bilhões agora, que seria 5% de reajuste, você vai para 16 bilhões dentro do teto. Você vai pegar o Ministério da Infraestrutura, por exemplo, vai demitir daqui a 20 dias 20 mil pessoas e as obras vão parar. E você vai ter um corte que vai atrapalhar o funcionamento do Brasil. Então, lamento, pelo que tudo indica, não será possível dar nenhum reajuste para o servidor no corrente ano. Mas já está na legislação nossa, que estamos mandado para o Parlamento, a LOA, etc., de que para o ano que vem teremos reajustes e reestruturações. Certo, e o senhor citou a dificuldade, né, dessa engenharia do orçamento, né, que é limitado. Hoje em dia, no Congresso, tem a prática da emenda de relator, que tira um pouco dessa autonomia dos ministérios até para conseguirem direcionar o dinheiro, né? Mas, de certa maneira, também há, por outro lado, quem elogia e acha que funciona, porque as pessoas o dinheiro consegue chegar na ponta e tudo mais. Na sua opinião, pessoal, o senhor que tem essa vivência dos dois lados, o senhor acha bom? O Parlamento tem mais dinheiro do que eu. Por exemplo, eles têm 15 bilhões para as emendas impositivas individuais. Tá? Então, cada deputado tem lá aproximadamente 15 milhões por ano também. De 15 bi tem aproximadamente 15 milhões por ano. E eles botam onde quiser. E eu sou obrigado a executar as emendas, não posso discutir. Tem por fora essa emenda de relator, né? Alguns conhecem como RP9, e a parte maldosa da imprensa fala em orçamento secreto do Bolsonaro. Quando essa proposta foi criada lá atrás, eu vetei e o parlamento derrubou o veto. Então não tem que discutir, tem que cumprir. Então, esses 16 bilhões, para onde é que esses recursos vão? Para onde o relator assim decidir. Se ele achar que é para o teu Estado 3 bilhões, vão 3 bilhões para o teu Estado e 0 para outro Estado. Ele que decide, junto com a liderança, com a mesa diretora, com o presidente da Câmara. E uma vez liberado, uma vez decidido, nós apenas executamos. Não temos poder de falar, não vou fazer isso. E muitos recursos vão para estados, obviamente, e para municípios. Chegando no município, o prefeito é que decide como é que vai ser a licitação
e como é que vai ser a fiscalização desse recurso. Não tem nada a ver comigo. Eu sei que o senhor vetou, inclusive. Sim. Agora, o senhor acha que daria para reconversar sobre esse assunto? Não, eu acredito que não. Como parlamentar, a experiência que eu tenho, vai perder tempo aqui? Não vai. Os caras estão com 31 bilhões atualmente, né? Você pode até tentar congelar, isso aí que vai ser difícil. Agora, deixar para mim, não. Eu gostaria de eu ter uma RP9, né? Ou esse tal orçamento secreto. Eu ia falar, não, eu quero onde é que tem balsa no Brasil? Nós fizemos em vários locais aí o recurso que tínhamos do Tarcísio, né? Vamos fazer uma ponte, vamos acabar com balsa. Você ganha tempo, você ganha segurança e ganha no valor também do frete que vai diminuir. Nesta sexta, 9h30 da noite, o pool formado por SBT, CNN, Terra, Nova Brasil, Estadão Eldorado e Veja, entrevista ao candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro. Eu queria saber, no evento recente agora, né, se o senhor está acompanhando o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips, do The Guardian, e do servidor licenciado da FUNAI, Bruno Pereira. Eles partiram de manhã, uma viagem entre São Rafael e Atalaia do Norte, de mais ou menos 3 horas, e à tarde fomos comunicados, né, no caso a Marinha, que eles não tinham chegado a destino. E no próprio domingo à tarde começaram as buscas. O que nós sabemos até o momento, que no meio do caminho teria se encontrado com 2 pessoas, que já estão detidas pela Polícia Federal, estão sendo investigadas. E realmente 2 pessoas apenas no barco, numa região daquela, né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que sejam encontrados brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região. Certo. E o senhor viaja em breve para participar, o senhor foi convidado, inclusive, pelo presidente Joe Biden dos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas e terá um encontro bilateral com ele. Eu gostaria de saber sobre quais temas o senhor vai falar com ele. Bem, fomos convidados, eu falei que não ia. Daí vem um representante dele aqui e nós acertamos algumas coisas. Tá? O senhor tinha falado que não ia por quê? Eu não ia ser moldura de retrato para ninguém. Tá? Tínhamos um bom relacionamento com o governo anterior, o Donald Trump, e quando Joe Biden assumiu, ele simplesmente congelou esse relacionamento. Não brigamos, tá? Continuamos fazendo comércio, etc. Agora é um evento que, sem o Brasil, é bastante desvaziado. Então, teria uma bilateral por 30 minutos com o Biden, eu não sei o que ele vai falar de lá para cá. Se entrar na questão ambiental, já sei como proceder. Como? Tá? Por exemplo, quando eu estive na Rússia, conversei com o Putin e fomos dar uma coletiva. Tá? Coletiva sem perguntas por parte da imprensa. Isso, quem decide a regra foi o Putin. Tá? Para mim foi excelente. Ele falou, eu falei. Quando eu falei, uma coisa muito importante a meu momento. Eu agradeci ao Putin que por 2 momentos ele evitou que os países mais poderosos do mundo discutissem a relativização sobre a soberania da Amazônia. E o poder de veto acabou ali. Do lado de cá, nós sabemos que o americano, o francês, o Reino Unido, o canadense, vários outros países querem relativizar a soberania da Amazônia, como se aquilo fosse algo do mundo. E não é assim. Tá? Então, não entra na discussão. A questão de ambiental, preservação. Nenhum país do mundo tem moral para falar em preservação ambiental para o Brasil. Nós preservamos 2/3 do nosso território. Se você sobrevoar os Estados Unidos, você não vai ver mata ciliar. A mesma coisa na Europa. Lá não preservaram nada. E eles têm a petulância em falar que nós devemos reflorestar aqui. Quem tem que reflorestar são eles que não tem nada, não nós. Nós preservamos 2/3. Agora, é uma política que eles fazem de atacar o Brasil, porque está em jogo os commodities, está em jogo o agronegócio. Eles não querem a competitividade e a competência do Brasil no mercado. Quando eu falo em tocar fogo na Amazônia, se você voar, por exemplo, de Boa Vista, Roraima, a Manaus, no Amazonas, você não enxerga a clareira, você não enxerga a fumaça. A floresta úmida não pega fogo. Nós tentamos, no primeiro 2 anos de governo nosso, não tivemos sucesso com o presidente Rodrigo Maia, porque ele tinha uma ligação muito forte com a esquerda. Nós queríamos a regularização fundiária, ou seja, o teu pedaço de terra na região amazônica estaria perfeitamente demarcado e por satélite, qualquer foco de calor ia saber que era você
a responsável. Eles vão saber se aquele foco de incêndio é legal ou não. Porque tem local que é permitido fazer isso aí. Os próprios ribeirinhos, os indígenas, fazem agricultura queimando. A cinza serve de adubo para eles. Se não queimar, não tem agricultura. E a região amazônica, ela é maior que a Europa Ocidental. É muito difícil você coordenar tudo aquilo. Tem coisa errada? Tem. Mas não nessa proporção que eles fazem. Afinal de contas, a Califórnia já pegou fogo esse ano? Não, todo ano pega fogo. Lá ninguém fala nada. Agora, o senhor estava falando sobre os temas, né, a serem tratados nessa reunião bilateral. Da nossa parte aqui, da parte do Brasil, da parte do senhor, o que o senhor quer abordar? Olha, eu conversei muita coisa com o Trump lá atrás, né? A questão de possível exploração do nosso nióbio, agregando valor para nós também. Isso ficou até congelado há 2 anos. Tá? E vamos ver qual vai ser a dinâmica que ele vai dar para o lado de lá também. Sabemos da estatura do Brasil e dos Estados Unidos, sabemos que a economia dele é dezenas de vezes maior do que a nossa, do seu potencial bélico nuclear, da influência deles no mundo, tá? E, logicamente, a conclusão vai ser nessa bilateral, a conversa que nós vamos ter. Agora, como aconteceu na primeira vez que eu estive na ONU, fui muito criticado pela mídia nacional, sinal que eu fui muito bem, coloquei o Brasil, o meu discurso, mostrando o que é o Brasil. O que era comum acontecer no passado era quando o chefe de Estado ia para fora, em eventos como esse, voltava para cá e demarcava ali mais 10 áreas indígenas, criava um parque nacional, cada vez mais inviabilizava o Brasil para o futuro, coisa que não aconteceu comigo. Você não viu eu demarcando terra, demarcando quilombolas, área de proteção ambiental, nada. Não é porque eu sou malvadão, é que já tem demais. Você não acha que é demais uma área do tamanho da região sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo demarcado como terra indígena? Quer demarcar outra área do tamanho disso aí? Segundo uma proposta que está circulando aqui no Supremo Tribunal Federal? Então é um presente diferente, que pensa no seu país acima de tudo. O senhor, com o governo anterior de Donald Trump, havia, assim, uma afinidade ideológica e até pessoal entre vocês, né? Vocês estiveram em algumas oportunidades juntos e tudo mais. Seus filhos foram recebidos pela família dele também. Claro, era uma outra relação. Mas, como eles... o senhor que é também um admirador dos Estados Unidos, né, como nação. Então, eu queria saber, assim, o senhor acha que essa relação, agora que ele, o senhor falou que não ia, ele te convidou, mandou emissários, está fazendo tanta questão, pediu esse encontro bilateral, o senhor acha que pode ser um novo recomeço nessa relação? Não há dúvida, depende do que acontecer na bilateral. E se ele vier com o assunto de Amazônia Não, ele não vai, no meu entender, querer impor algo sobre o que eu devo fazer na Amazônia, não vai. Eu acho que ele me conhece, deve ter informações que me conhece mais do que a mim, conhece a região. Deve ter essas informações com ele. Nós não podemos relativizar a nossa soberania. Ninguém está interessado em girafa nem hipopótamo da Amazônia. O interesse é exatamente em outras coisas que tem lá. É uma região fantástica em biodiversidade, em riquezas minerais em especial. Você pega Roraima, por exemplo. Lá tem uma tabela periódica embaixo da terra. E vários outros pontos do Brasil também tem. Então, esse é o interesse. São coisas que o mundo já não tem mais, que já exauriu e estão de olho por lá de cá. Até há pouco tempo se discutia o tal do triplo A, uma grande área que pega lá o Andes, a Amazônia e o Atlântico, né? Que eles queriam deixar essa área para ser administrada pelo mundo. Ou seja, tudo que estivesse ao norte da calha dos Solimões do Amazonas estaria perdido da nossa parte. Então, nós trabalhamos para que isso não aconteça. Agora, nós devemos fazer a nossa parte. Você deve valorizar as suas Forças Armadas, reequipá-las melhor, para que você possa exercer um certo poder de dissuasão também. Agora, com esse orçamento que nós temos, é muito difícil você prosseguir nessa direção. Como assim dissuasão? Não entendi. Você tem que ter umas Forças Armadas que impõem respeito, igual a arma de fogo. Se você está armado, eu não vou fazer besteira contigo. Mas se você está desarmado, eu posso fazer valer a minha vontade sobre você. As nações são assim também. Tem países extremamente populosos que estão de olho no Brasil. E nos tratam, muitas vezes, como grande fazendão. Você tem que ter um poder de dissuasão. E a história nos mostra como isso acontece no mundo todo. Só não enxerga quem não quer ou está voltado para a demagogia, para o populismo. Não é fácil você estar à frente de uma nação do tamanho do Brasil. Nós temos muita coisa, são cobiçadas pelo mundo todo.
a nossa riqueza minerais, o grande fazendão que estão aqui, as riquezas que vêm do campo, tá? Isso tem gente de olho. E eles querem, alguns países, obviamente, querem cada vez mais ter uma liderança aqui dentro do Brasil. Então, dependendo do posicionamento do presidente Joe Biden, né, enfim, ele já fez esse gesto, dependendo de como isso se concretizar, acho que pode, então, o senhor está dizendo que... Na dúvida, da minha parte, é o Brasil acima de tudo. Tá, tá? E, assim, houve, né, eu sei que a gente gosta de falar desse assunto, mas houve um questionamento quando ele foi eleito, de que talvez pudesse ter havido fraude na eleição dele. O senhor acredita nisso? Olha, quem diz é o povo americano. Tá? E eu não vou entrar em detalhe, a soberania de outro país. Agora, o Trump estava muito bem. E muita coisa chegou para a gente que a gente fica com o pé atrás. A gente não quer que aconteça isso no Brasil. Tem informações de próprios brasileiros que teve gente que votou mais de uma vez. Entendi. Bom, falando da eleição aqui, o que falta para o senhor definir seu candidato a vice-presidente contigo? Uma coisa simples. Quando você expõe uma pessoa, passa a ser alvo. Vamos começar a metralhar essa pessoa. Já está definido o nome dessa pessoa. É o Braga Neto? Talvez, né? Não falei ainda. Quando eu falar, só digo que essa pessoa nasceu em Minas Gerais. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela já está tendo um papel importante nessa pré-campanha. Qual a avaliação o senhor faz da participação E algo dela? espontâneo dela. Ela trata pessoas com deficiência, né? Aprendeu Libras. Imagine alguma pessoa aprender Libras se não gostasse, não interessasse em ajudar o próximo. Então, esse trabalho ajuda a humanizar o governo e ela vem se portando de forma, no meu entender, exemplar nessas questões. Você pode ver, quando nós discutimos aqui a renovação da isenção de IPIs, do IPI para taxistas e pessoas com deficiência, apareceu também os surdos que estavam fora dessa proposta. Não vou dizer que foi trabalho dela, mas talvez pensando nela, alguém resolveu aí estender isso aí. Agora também, talvez por influência dela, a nossa TV oficial aqui tem o TV Libras, que nós calculamos um pouco mais de 5 milhões de pessoas que têm alguma deficiência auditiva, que poderão agora assistir a TV Libras e entender o que está acontecendo. Certo. Eu esqueci de perguntar sobre a sua viagem nos Estados Unidos, porque na mesma época que o senhor vai estar em Orlando, vai ter o Congresso Conservador Brasileiro da Flórida. O senhor vai participar? Não vai dar tempo para participar, que eu tenho que voltar o mais rápido para o Brasil. Tinha mais proposta para sair do Brasil, ficar mais tempo fora, resolvemos não agir dessa maneira, tá? Ficar o máximo possível aqui dentro, porque até essas propostas sobre combustível é bom, tá o chefe do executivo aqui para conversar com parlamentares, né, deputados, senadores e ajudar a conduzir melhor isso aí para que se resolva essa questão dos combustíveis, né, até que essa guerra acabe lá fora. A gente está caminhando para o finzinho. Queria saber qual a sua avaliação sobre os dois ministros do Supremo Tribunal Federal que o senhor indicou, Nunes Marques e André Mendonça. Olha, eu já os conhecia. O Nunes Marques conheci por ocasião da transição. O André Mendonça quando cheguei aqui no Congresso. Tá? O primeiro que eu indiquei, os dois, eu não tenho que conversar com eles, como é que você vai votar isso, votar aquilo. O nosso relacionamento, né? Eu sei como eles vão votar a questão de pautas de costume, pautas conservadoras, pautas tocantes à liberdade de expressão. Tá? Eu sei, tá? Então, e eles não vão mudar como eu não tenho mudado. Então, eu estou satisfeito com os dois. Agora, quando você bota eles lá, eles têm total autonomia. E eu não tenho tido nenhum problema. Raramente eu discordo de um outro voto dele, mas fico na minha. É um direito dele decidir dessa forma. Não pode ser casado 100% comigo, que daí realmente a gente não vai achar nunca alguém que aja dessa maneira. Tem essa questão de inquérito de fake news. Já foi dito que quem fizer o que o deputado Francisquini fez, Alexandre de Moraes disse, pode ser cassado, etc. Minha pergunta o senhor vai dar algum tipo de orientação para os seus aliados, para os seus apoiadores, a evitar alguma coisa antes da eleição? Olha, alguém acha que o que o pessoal faz por aí, sob orientação minha, é liberdade. Eu tive 58 milhões de pessoas que votaram em mim. Até você deve se lembrar das tias do Zap. Elas transmitem aquilo com o coração. Agora, é uma covardia se caçar a liberdade de expressão. Não é que a pessoa mandou uma mensagem que o senhor Alexandre de Moraes não quer
simplesmente vai derrubar aquela página, vai processar, talvez prender essa pessoa. Isso é uma covardia que ele vem fazendo, com interesse explícito de ajudar a esquerda conseguir o sucesso por ocasião das eleições. Agora, o que o Francisquini fez, tá? Eu faria hoje sem problema nenhum, como algumas coisas tenham falado semelhante a ele. Ele falou o quê? Olha, tem gente que vai votar no 17 e aparece o 13. E é verdade. Alexandre Moraes, é verdade. Vários vídeos nesse sentido, pessoas falando também nisso aí. E não foi um outro caso, não. Foi milhares de pessoas pelo Brasil todo que falaram isso aí. Em vez de apurar o que estava de errado, prefere falar, está tudo certo. Quem duvidar, vou caçar o registro e prender. Você não pode ter um presidente, alguém no TSE, ele vai ser presidente brevemente, e ficar ameaçando todo mundo. Quem errou, responda o devido processo legal, com o devido também direito aí de defesa, e ponto final. E não ficar ameaçando na canetada, fazer isso, fazer aquilo. Isso é comportamento que nós não podemos aceitar numa democracia. Nesse movimento de liberdade de expressão, né, o senhor vai participar do 7 de setembro, do evento? Eu vou participar, a previsão é participar vai ter um grande desfile em Brasília, depois não sei se vou para algum lugar ou não, mas estaremos em época de eleições. Tá? Então eu não tenho como deslocar pelo Brasil com a Força Aérea comigo. É diferente nessa época, eu só posso me deslocar para eventos oficiais, eu não posso participar do evento em outro local qualquer, como uma manifestação positiva. Isso eu vou ver o que eu vou fazer na época, né? Mas pretendo participar sim desse movimento, se a gente tiver recurso para tal. E qualquer viagem minha custa bastante caro. Porque eu queria entender a diferença do 7 de setembro do ano passado para esse. Não, esse ano, pelo que eu estou vendo, está sendo organizado por aí, até o aplauso, né? Eles vão participar do 7 de setembro. Aqui em Brasília o povo deve participar, está previsto. Não só pelo 7 de setembro, mas também, e quando se fala 7 de setembro, a independência, né? Nós queremos a nossa total independência, liberdade de expressão, liberdade religiosa, de ir e vir, de consciência, e não aquilo que esses 2 ou 3 lá do TSE querem impor para todos nós. E quando o senhor falou assim, estar pronto para a guerra, a gente fala em armas? Não é, ninguém vai pegar em armas, não é isso. Tá? O pessoal sempre leva para um lado, né? Não tem nada a ver. Essa guerra é uma guerra interna. Agora, nós devemos respeitar a manifestação popular. Isso é a essência da democracia. Né? Pelo que parece, alguns aqui estão se lixando para isso. Mas não se esqueça que a população, nós estamos do lado dela. Para encerrar, gostaria de fazer uma pergunta pessoal. Como o senhor avalia, desde a eleição, sua vida pessoal? Quais as angústias e as alegrias que essa cadeira aí te traz? Você acaba se acostumando. Eu, durante a campanha, falei, eu tenho 2 opções. Vou para a praia, vou para Planalto. E daí eu falei, dei azar. Fui para Planalto. Não é fácil a vida de um presidente aqui. Para mim é muito mais fácil estar do lado do Alexandre de Moraes. Mas muito mais fácil. Por quê? Não tem problemas. Tá? É só oprimir o povo. Tá? Mas a minha consciência diz que eu não posso agir dessa maneira. Perdi a liberdade completamente. Estou dentro lá do Palácio do Alvorada, tenho tudo que se possa imaginar lá. Tá? Mas eu me sinto lá como alguém em prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica. Eu não posso mais ir à praia, tomar um caldo de cana, tranquilo, né? Se bem que quando o povo chega, não chega para hostilizar. É um lado positivo também. E eu me sinto útil para a sociedade. Eu estou fazendo aquilo que eu entendo que é o certo, porque o reconhecimento eu vejo nas ruas. Em qualquer lugar do Brasil, a grande satisfação que eu tenho, cada vez mais você vê as cores verde e amarela. Você não vê mais manifestações do vermelho e foice e martelo por aí, praticamente não existe mais isso aí. É sinal que nós conseguimos colaborar para o resgate do patriotismo em nosso Brasil. Os valores familiares são coisa importante. A população não aceita o que o outro lado diz, que quer o tempo todo. O outro lado quer o aborto. O lado do Lula quer o aborto. Quer ideologia de gênero. Quem quer para o seu filho, o Joãozinho de 5 anos, que ele chegue de saia com batom em casa? 5 anos de idade. Ou a Mariazinha com comportamentos diferentes da família tradicional. Lá no futuro, se eles quiserem optar por outras coisas, é o direito dele, que tem nada a ver com isso, mas você aproveitar o recinto, né, um local cativo para impor isso na garotada, não tem cabimento isso daí. Quem quer, por exemplo, que nós continuamos emprestando via BNDES dinheiro para a Venezuela, para Cuba, que não pagam.
Ninguém quer isso aí. Você pode ver, com o dinheiro do BNDES, se fez o metrô de Caracas. Cadê o metrô de Belo Horizonte? E olha que a presidente nessa época era uma mineira, Dilma Rousseff. Uma mulher, né? Não tem nada a ver, mulher ou homem, tá? Tem gente que não age conforme os interesses do seu país, independente se é homem ou se é mulher, não interessa isso aí. Tá? Não querem, por exemplo, que seja valorizado o MST. Nós acabamos com as ações do MST, basicamente titulando terras. Tá? Não querem, por exemplo, o desarmamento da população. O número de mortes por homicídio, por arma de fogo, tem diminuído no Brasil. É sinal que a nossa política tem colaborado nesse sentido. Obviamente tem participação de governadores, das polícias, tudo bem. Mas nós entendemos que a arma de fogo é algo que contém o seu ímpeto. Você não vai mais invadir uma casa no campo, porque hoje em dia o homem do campo está armado. E ele tinha no passado apenas a posse de arma de fogo. Ele podia usar arma de fogo só embaixo da tua casa. Com o parlamento nós acertamos e demos o porte estendido. Ou seja, o homem do campo, você até pode arma, mas ele pode botar a sua pistola na cintura e andar em toda a periferia da sua fazenda. Isso ajuda a inibir invasões, ajuda a inibir ações outras, tá, de criminosas. Então eles não querem que desarme a população. Eu sempre tenho dito que povo desarmado, né, povo armado jamais será escravizado. E tantas outras coisas que o outro lado ousa querer voltar. Onde não consigo entender que esse cara tenha 45% de pesquisa de intenção de votos. O agronegócio está com a gente. Os cristãos, muito mais conosco, dado que nós defendemos, em especial para suas crianças em sala de aula. Basta lembrar que, por ocasião da pandemia, muitos governadores de esquerda, né, fecharam templos e igrejas. É que parece que na faixa dos mais pobres, segundo as pesquisas, 20% apenas estão com o senhor. Não, o percentual é menor porque eles veem a questão da inflação e culpam a mim. É mais devagar, eles vão entendendo que é uma questão mundial. Se você for, por exemplo, na Venezuela, um regime apoiado pelo PT, lá não tem mais cães e gatos. A população comeu tudo. Tá? Esse regime do PT fez com que a Venezuela, o país mais rico em petróleo do mundo, o povo vivesse numa miséria. E hoje, o que é de melhor para venezuelano é fugir para Roraima e depois se espalhar por todo o Brasil. Nós não queremos isso. Olha o que está acontecendo na Argentina, no Chile, onde o povo fez opção pela esquerda. E lá, olha que lá, o voto é no papel. O voto é confiável. Não é um voto abstrato como é o nosso aqui. Então, a população, aos poucos, como você bem disse, né, o mais pobre vê a gente, olha, no tempo do Lula se vivia um pouco melhor no tocante a alimentos. Se você for ver, em 2010 tínhamos a crise enorme de alimentos no Brasil. A Dilma, mesmo em 2012, mandou o povo comer ovo. Tá? Agora, pessoal, tem que relembrar essas pessoas o que acontecia no passado e o que tem de importante para não perder, que é a sua liberdade, acima de tudo. Agora, nós temos ajudado os mais pobres com o Auxílio Brasil de R$400. E tem muitas mães que recebem o dobro disso aí. Temos feito o possível e o impossível, mas é um problema que se abate no mundo todo. Se fosse só no Brasil, você podia me culpar. Agora a esquerda usa isso para dizer, olha, agora não fala que o governador dele do PT, do PPS, pelo Brasil, fechou tudo. E fechando tudo, o preço veio depois, a economia veio depois, estão vendo. Eu não fechei nada. O responsável, os responsáveis por isso, grande parte, são a maioria dos governadores do Brasil. Infelizmente, eu vou ter que interromper, né, já encerrar, a gente passou do tempo, mas pela sua equipe mesmo, que a agenda parece que está um pouco pressionada, mas eu quero te agradecer muito por essa entrevista. Muito obrigada por nos receber aqui, presidente. Obrigado. Nesta sexta, 9h30 da noite, o pool formado por SBT, CNN, Terra, Nova Brasil, Estadão Eldorado e Veja, entrevista ao candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro. Boa noite para todo mundo que acompanha o SBT Brasil. Nosso tempo é curto, então já vou passar a palavra para o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, daqui uma semana, exatamente dia 9 de agosto, terça-feira que vem, começa o pagamento do Auxílio Brasil turbinado de R$600. Quando que o senhor acredita que a população vai sentir os efeitos disso, de forma imediata ou vai demorar? Primeiro, até o ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que pagava em média R$190. Tinha a família recebendo R$90.
Em dezembro nós passamos para no mínimo R$400. E agora, como observamos que dentro da responsabilidade fiscal poderíamos aumentar esse valor, aumentamos para R$600. Então já vem sentindo, né, positivamente desde dezembro do ano passado e agora com 600, entendo ser um bom valor que vai atender a demanda das famílias mais humildes do Brasil. São 18 milhões de famílias beneficiadas do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, eu repito, que vão ganhar no mínimo R$600 por mês. O senhor já disse que, se reeleito, vai manter os R$600. Sim. Quais são os cálculos para manter esses R$600? Hoje, conversando com o próprio Paulo Guedes, reunião da equipe econômica, está garantido isso aí dentro da responsabilidade fiscal. Entre outras coisas, faremos também dentro da responsabilidade fiscal, como, por exemplo, uma correção na tabela do imposto de renda. O imposto de renda vai ser corrigido, mas aí vai se abrir mão de receita. De novo, entra na questão dos recursos. Nós temos batido recorde de arrecadação no Brasil, mesmo diminuindo impostos, como diminuímos em muito o IPI, para centenas de produtos. Como reduzimos impostos do diesel há 5 meses. E agora, de um mês para cá, reduzimos também, ou melhor, zeramos os impostos federais da gasolina e do diesel também, bem como em energia elétrica e telefone. O que o senhor está dizendo é que a aposta é que a arrecadação vai continuar em alta e aí, em 2023, vocês não vão ter problemas com o orçamento. Não, não vai ter problema, que teremos responsabilidade para isso. É o que foi acertado hoje com o Paulo Guedes. E a proposta nossa, né, na LOA, Lei de Orçamento Anual, já vai com esse indicativo. Já vai com R$600? Já vai com o indicativo para manter os R$600 o ano que vem. Certo. Logicamente, vamos depender do parlamento após as eleições, que está garantido até final do ano. Da nossa parte, tem espaço dentro da responsabilidade para manter os R$600. Tá, porque na semana passada o secretário do Tesouro tinha dito que não teria esse espaço orçamentário ainda. Quem dá a palavra final é o ministro da Economia. É o meu posto Ipiranga, que inclusive, nessas questões, eu sempre converso com ele antes de anunciar qualquer coisa. Temos espaço dentro da responsabilidade, vamos depender do parlamento, uma proposta de emenda à Constituição. O Brasil tem batido o recorde de arrecadação e nós não podemos desamparar esses mais humildes que perderam sim com a inflação que veio daquela política, fica em casa, a economia a gente vê depois. Eu fui contra isso aí, devíamos tratar a questão do vírus e manutenção de empregos da mesma forma, não tive sucesso nisso. Então nós resolvemos ano passado majorar o Auxílio Brasil, majorar agora, mais outra vez, o Auxílio Brasil. E temos espaço para isso. Seria o orçamento mais uma PEC para discutir depois da eleição? Sim, uma PEC porque você necessita de uma PEC, porque você tem uma legislação que fala... Autorizando esse gasto? Que fala, sim, precisamos dizer aí. Qualquer presidente, né, que porventura se eleger, vai depender do parlamento para os R$600. Presidente, o senhor tem falado muito dos números de desemprego, né, que vocês aumentaram, o saldo é positivo de criação de empregos. Se o senhor for reeleito, o que vai estar no plano de governo como uma política para manter isso no meio de uma crise econômica? Olha, continua essa política. Como é que nós conseguimos isso? Com medidas que tomamos em 2019, antes da pandemia, que ninguém ia saber que ela ia ocorrer, como, por exemplo, a lei da liberdade econômica. Uma pessoa humilde queria, por exemplo, vender cachorro-quente na praça, abrir uma pequena pizzaria, ou uma senhora queria um salão de beleza, dependia da boa vontade e da concessão de alvará. Hoje em dia, ela pede isso na prefeitura, se em 30 dias a prefeitura não responder, ela já pode abrir o seu negócio. Então, foi uma grande vacina lá atrás. Também, nós passamos a ser agora o 7º país mais digitalizado do mundo. Isso ajudou muito a você empreender. Outra coisa, a criação do Pix nossa em 2020 também criou um montão, né, milhões de microempresários por aí. Então, tudo isso somado, entre tantas outras coisas, tem facilitado aqui que mais pessoas abram o teu próprio negócio ou se empreguem. O senhor vai querer retomar aquele projeto que não passou dessa vez no Congresso da carteira verde e amarela? O que acontece? É para os jovens que vai até 29 anos de idade, onde diminuiremos em muito a questão dos encargos trabalhistas, fazendo com que o que aconteça é que as pessoas possam empregar o jovem que não tem experiência. Ele passa a ser, então, uma pessoa que vai rapidamente ter a sua qualificação, ter a sua experiência profissional para se empregar no futuro ou abrir o seu negócio, que é, no meu entender, o mais importante para todo mundo. E aí, um novo Congresso, o senhor acredita que pode construir apoio para passar o projeto? Eu acho que até o Congresso tem nos apoiado bastante. Eu agradeço ali a Câmara, o Senado, o Arthur Lira, né, várias lideranças, e nós podemos,
nesse próprio corrente ano. Acabando as eleições, a gente já trabalha nesse sentido. A queda da inflação, presidente, o senhor tem usado isso nos seus discursos. O senhor acredita que isso vai continuar ou é temporário? Olha, vem de vários fatores. Primeiro que, com a nossa responsabilidade, você não vê o dólar aumentar. Nós estamos contando com a sorte com o preço do petróleo lá de fora. Também aprovamos no parlamento um teto para o ICMS. De modo que os combustíveis, que eram em média 30%, gasolina, né, em especial, passou para 17%. Energia elétrica também. O pessoal já vai sentir na conta desse mês uma redução da conta de luz, bem como quem tem telefone celular na mesma batida. Isso tudo vem contribuindo para a queda da inflação. Eu já vinha dizendo que brevemente teremos um dos combustíveis mais baratos do mundo. Isso é uma realidade, isso vem acontecendo e influencia diretamente na inflação, que devemos ter talvez a maior deflação desde o Plano Real até agora. Mas os alimentos continuam tendo problema porque continua a alta dos alimentos. Olha, a política do fica em casa, que eu me vejo depois, associado com uma seca no Brasil nunca vista nos últimos 90 anos, bem como uma guerra lá fora, fez com que a inflação dos alimentos se fizesse presente. No mundo todo, não foi apenas no Brasil. No Brasil não temos desabastecimento com alguns países da Europa, como também nos Estados Unidos. Então trabalhamos bem. Inclusive, uma coisa muito boa para a nossa economia foi, em fevereiro, eu ia negociar com o presidente russo a questão do fornecimento de fertilizantes para nós. Quase o mundo todo contra mim, grande parte da mídia também contra mim, mas nós fizemos o que tinha que ser feito. E ponto final. Temos recebido os fertilizantes, não temos, temos garantido até meados do ano que vem, e também, desde o ano passado, o nosso almirante Rocha, da SAI, a Secretaria de Assuntos Especiais, também vem trabalhando em formas alternativas, nós conseguimos fertilizantes no Brasil. Temos um projeto no Congresso que possibilita você extrair fertilizantes em reservas indígenas. E isso com a aquiescência do índio, não é nenhuma imposição, como, por exemplo, em Altazes, estado do Amazonas. Também temos estudado bastante a questão de tirar fertilizante de algas em fazendas marítimas. O Brasil é um país do presente, não é mais um país do futuro. Mas assim, o senhor está dizendo que são medidas a mais médio e longo prazo. A curto prazo é mais difícil reduzir esse preço dos alimentos, ou a senhora acredita que é possível? Não, o que acontece? Quando você investe, por exemplo, titulando terras para poceiros do MST, e nós já titulamos 370 mil pessoas, essas pessoas entram diretamente na agricultura familiar. Você vê hoje o Banco do Brasil e a Caixa Econômica investindo na agricultura familiar. E essa pessoa com essa terra titulada, ela passa a ter acesso a crédito, ela passa a ter dignidade, passa a ser um cidadão e cada vez mais investe na agricultura familiar, que é aquela que realmente barateia os alimentos para nós. Presidente, semana passada o senhor disse para a gente que vai aos debates no primeiro e no segundo turno. O senhor confirma isso? O senhor vai de fato estar decidido ou ainda vai bater o martelo? Olha, eu tenho que falar que eu pretendo ir. Na política tudo é dinâmico. Pretendo ir, até porque eu tenho muita coisa a apresentar. Eu não vou ficar presa a uma agenda onde alguém vai me atacar de forma gratuita ou ficar respondendo ataques gratuitos. Eu vou responder com o que nós fizemos e fazer comparações com governos anteriores. O senhor vai independentemente do ex-presidente Lula ir também aos debates? Não vou dar bola para isso não, tá? Eu acho que nós temos, a princípio a ideia é comparecer aos debates para mostrar o que nós fizemos. Quando falei para você, PIX, falei para você titulação de terras, a redução de impostos em coisas essenciais para todos nós, carteira de habilitação de 5 para 10 anos. Temos muita coisa a falar, mas muita, apesar da pandemia. O nosso governo não parou durante a pandemia. Palanque nos estados, presidente, onde é que o senhor acredita que ainda tem que resolver impasses? Hoje, Minas Gerais parece que resolveu. Olha, eu não participo diretamente disso, eu não tenho tempo para trabalhar. Não é fácil você coordenar em 27 unidades da federação tudo isso aí. Minas foi acertado hoje, tentamos de toda maneira um acordo com o Novo. Não foi possível sair conforme nós gostaríamos que fosse. O Novo tem seu candidato a presidente, gostaria que não tivesse, para não ter atrito conosco, vão ter. E o Zema fez um bom governo em Minas, não vou negar isso aí. E o Carlos Viana, a proposta dele é fazer algo melhor. Não temos atrito, por exemplo, em Minas Gerais. Rio Grande do Sul temos problema, porque eu tenho uma boa liberdade com o Onyx Lorenzoni, meu colega de primeiro momento por ocasião da eleição presidencial, e também o Reis, meu velho colega de partido progressista. Então não vamos entrar em bola dividida. Queremos ali colaborar com todo mundo
mas não posso definir em cada estado quem vai ser efetivamente aquele meu candidato para não perder apoio de outros candidatos. Presidente, a Federação das Indústrias de São Paulo disse hoje que vai convidar o senhor para assinar a Carta da Democracia que está sendo organizada. Outros candidatos, como Simone Tebet, já assinaram. O senhor assinaria essa carta? Essa carta é política. Eu não preciso falar se sou democrata ou não. Olha as minhas ações. Em algum momento eu falei, como o outro lado falou que quer controlar mídias sociais e a tua imprensa tradicional, eu não falei isso. Tá? O que eu tenho falado também, outro lado diferente? Por exemplo, eu defendo as mulheres do Brasil. 90% dos títulos da reforma agrária são dados às mulheres. Hoje em dia, dos 18 milhões de pessoas que recebem Auxílio Brasil, 15 milhões são mulheres. Eu não quero que o BNDES volte a emprestar dinheiro para ditaduras pelo mundo todo. O BNDES para investir aqui em nosso Brasil. Eu não digo que vou valorizar o MST, muito pelo contrário. Eu dei dignidade ao MST. Eu defendo a família. O outro lado acha que a família é um ajuntamento qualquer. Nós somos contra a legalização da maconha. Você viu o outro lado dizendo que tem que legalizar as drogas. Nós somos contra a ideologia de gênero. Você tem que respeitar a criança em sala de aula. Nenhum pai ou mãe quer que seu filho, a partir de 5, 6 anos, seja sexualizado em sala de aula. Então há uma diferença enorme entre o nosso governo e eu tenho que mostrar, o que apresentar e o que foi feito. Então o senhor não assina a carta? Não, essa carta como está, você não precisa assinar, com gestos. O outro lado é ligado a ditaduras, como a cubana, a norte-coreana, diz que o regime da Venezuela é uma maravilha. Então não vale o outro lado assinar uma carta se todas as suas demonstrações vão na contramão disso. Você não precisa de uma carta para dizer isso aí. Eu, por exemplo, comprovo que sou democrata pelo que fiz. Me aponte uma só palavra minha, um só ato, fora das 4 linhas da Constituição. Não tem.